O mundo da Fórmula 1 está reagindo de forma bastante intensa ao incidente entre Verstappen e Russell, e parece que o piloto holandês vai ser criticado por suas atitudes por um bom tempo, especialmente considerando que já vimos movimentos semelhantes dele em corridas recentes, como em Budapeste e no Catar no ano passado. Será que Verstappen vai mudar seu comportamento em breve? E, mais importante, o que os pilotos e chefes de equipe têm a dizer sobre o mais recente episódio em Barcelona? Agora que todos podemos refletir com a cabeça fria, acredito que as ações de Verstappen podem ser analisadas com mais precisão e senso crítico. A maioria dos pilotos do grid reagiu ao incidente, e não foram apenas os comentários sobre Mario Kart feitos por Norris na sala de resfriamento. Leclerc também esteve envolvido em uma disputa bastante acirrada com Verstappen, uma em que ambos chegaram a fazer contato por um breve momento. No geral, o comportamento do holandês se tornou um grande ponto de discussão no universo da Fórmula 1. Ao comentar sobre essa situação, Lando Norris fez uma provocação direcionada ao seu rival. Um repórter da Sky Sports perguntou ao britânico: se crianças estão assistindo e vão praticar kart, isso é um exemplo que deveria ser seguido? Ao que Lando respondeu: não sou eu quem deve dizer, você sabe a resposta. Quando o repórter comentou: acho que sei, mas não posso dizer, Lando completou: nem eu posso. As disputas entre Lando e Verstappen já aconteceram com frequência na temporada anterior, sendo a da Áustria provavelmente a mais intensa. Norris disse que esperava um pedido de desculpas de Max, mas o holandês não se desculpou, e o britânico teve que aprender da forma mais difícil o quão difícil seria lutar por um título contra um piloto assim. Mas, mesmo assim, isso não significa que empurrar outros pilotos na lateral seja algo justificável. É por isso que George Russell acredita que o tricampeão mundial deveria ter sido muito mais cauteloso, pois aquela manobra custou muitos pontos a ele e à sua equipe. Detalhando mais sobre o assunto, Russell disse: eu não sei o que ele estava pensando, mas no fim eu terminei em quarto lugar e ele terminou em 10º. Uma manobra completamente desnecessária. Para ser sincero, o movimento pareceu muito intencional. É algo que eu já vi diversas vezes em corridas virtuais e no iRacing, mas nunca tinha visto na Fórmula 1. Então foi algo novo. É uma pena, porque Max é um dos melhores pilotos do mundo. É triste para todas as crianças que se inspiram e sonham em ser pilotos de Fórmula 1. Além disso, Russell também comentou sobre os comentários de Rosberg a respeito de Verstappen, especialmente sobre se Max deveria ter recebido uma suspensão por uma corrida por conta de suas ações. Russell disse que não queria ser muito severo, mas se a manobra foi realmente intencional, então ela merece sim uma suspensão de uma corrida. Ele enfatizou que os pilotos de Fórmula 1 colocam suas vidas em risco toda vez que entram em um carro da categoria. Então, ver Max reagindo daquela forma levanta questionamentos sobre o legado que ele deixará no esporte. Até mesmo Toto Wolff, conhecido admirador de Max, comentou sobre o caso. Ao falar sobre a situação, o austríaco disse: acabei de ouvir que Max recebeu uma ordem para deixar o Russell passar. Certo, eu não sabia. Durante a corrida, estávamos com a impressão de que ele estava com algum problema no carro, por isso saiu tão lento da curva 4. Quer dizer, se foi um ataque de fúria no volante, o que eu não imagino, pois foi algo muito óbvio, então não é bom. Mas a questão é que eu não sei qual foi a intenção dele. Será que ele queria deixar George passar e logo em seguida ultrapassar de novo, colocando George à frente para algum tipo de jogo de zona de abertura de asa móvel? Deixar passar da forma certa? Wolff concluiu dizendo que, quaisquer que fossem as intenções de Max, elas não foram boas e esse tipo de comportamento não é aceitável no esporte. No entanto, o chefe da equipe Mercedes disse que já viu esse tipo de atitude em outros grandes nomes da história, e por isso, às vezes, pilotos como Verstappen não percebem que o mundo está contra eles. É interessante ouvir o parecer de alguém que viu o que aconteceu em 2021 entre Max e Hamilton em Abu Dhabi, mas agora
4 anos depois, aparece com uma narrativa mais branda. Já Horner justificou as ações de seu piloto como adequadas, pois tudo indicava que uma punição seria aplicada a Max. Por isso, a equipe agiu da forma que agiu, e é isso que venho te dizendo neste vídeo até agora. Max recebeu uma ordem da equipe que ele não respeitou. Talvez você não concorde com a ordem, mas precisa respeitá-la, pois ninguém é maior que a equipe. Antes do incidente com Russell, Verstappen já havia protagonizado um momento tenso na reta principal, com um leve toque entre os dois. Segundo Leclerc, Max tentou aplicar uma tática que qualquer um tentaria em seu lugar. Detalhando o episódio, Charles disse: "Sobre o contato, não acho que teve nada de especial. Max cometeu um erro na última curva. Eu fui lado a lado com ele, e ele tentou me jogar para o lado sujo da pista, como eu também faria, o que é normal. Depois que eu tive vantagem em termos de velocidade, tentei pegar o vácuo. No primeiro movimento eu estava disposto a ceder um pouco, no segundo movimento ele não estava. E é aí que se decide se haverá contato ou não. No fim das contas, isso é corrida. Não vejo nenhum problema nisso. É curioso que Verstappen e Russell já tinham desentendimentos desde 2024. E mesmo que eles não estejam no mesmo nível na luta pelo campeonato de pilotos, eles podem se enfrentar em breve, quando o novo regulamento começar. Agora, há uma forte indicação de que as ações de Verstappen mereciam uma penalidade muito mais severa do que apenas os 10 segundos que ele recebeu. Se voltarmos ao Azerbaijão em 2017, vemos uma situação parecida. Hamilton fez um teste de freio com Vettel antes da relargada do carro de segurança, o que fez o piloto alemão emparelhar ao lado dele e o tocar de forma parecida ao que Verstappen fez. Isso resultou em uma punição de 10 segundos de parada obrigatória para Vettel. Portanto, não devemos agir como se Verstappen tivesse tentado matar Russell. Sim, suas ações não representaram o espírito esportivo. Mas se você assistir aos melhores momentos da carreira de Schumacher e Hamilton, verá muitas semelhanças no comportamento em pista. Eu não estou justificando o que ele fez. Você sabe que tipo de piloto Verstappen é, sabe que vai enfrentar uma batalha intensa se quiser tirá-lo da pista e ganhar posição. E, sendo sincero, Verstappen estava certo em não devolver a posição na curva 1. Até o documento da FIA afirma isso. O carro número 1 estava à frente no ápice da curva, então não havia necessidade de investigação. Imagine estar no auge do automobilismo, com tanto em jogo, e sua equipe te instrui a fazer algo que você sente que não é certo. Você já venceu tanto, já conquistou tantos feitos, e ver a equipe falhar com você dessa forma é simplesmente lamentável. Ainda assim, Max fez questão de tratar a situação com mais calma e publicou um pedido de desculpas a Russell e ao mundo da Fórmula 1. Para ser sincero, eu fico em dúvida se devemos levar esse pedido a sério, pois ele já disse que não se importa com a opinião dos outros e nem com as declarações de Russell. Mas em uma nova publicação no Instagram, o holandês escreveu: "Tivemos uma estratégia empolgante e uma boa corrida em Barcelona, até a entrada do carro de segurança. Nossa escolha de pneus até o fim e algumas manobras após a relargada aumentaram minha frustração, o que levou a uma atitude que não foi correta e não deveria ter acontecido. Eu sempre dou tudo de mim pela equipe e as emoções podem aflorar. Às vezes ganhamos juntos, às vezes perdemos juntos. Vejo vocês em Montreal. Eu sei o que você pensou primeiro. Que equipe de relações públicas incrível Verstappen tem. Mas ele não precisa abaixar a cabeça para ninguém. Sabemos do que ele é capaz. Ele só precisa ajustar seu comportamento quando estiver errado ou quando a equipe falhar com ele. Talvez o melhor seja tratar diretamente com eles. Afinal, foi a equipe que mandou deixar Russell passar. Então, ele deveria ter seguido a orientação. Naquele momento, talvez eles soubessem mais do que ele. Claro que, olhando agora, vemos que eles estavam errados, pois Verstappen estava à frente no ápice da curva e manteve legalmente a posição ao sair da curva 1. Mas antes disso, houve contato com Max na reta principal
e Russell tentou empurrá-lo de lado. Diante de toda essa situação, não dá para esperar que um piloto como Verstappen haja como se fosse um retardatário e apenas deixasse todos passarem. Com certeza ele vai pensar duas vezes antes de repetir uma atitude tão lamentável, porque agora ele acumula 11 pontos de punição em sua superlicença. Com mais um, ele enfrenta uma suspensão de uma corrida. E mesmo que Max continue dizendo que não está na briga pelo título de pilotos, ele não vai desistir fácil. Russell deveria saber disso melhor do que ninguém. Ainda que soubesse, não havia muito o que ele pudesse fazer para impedir a manobra de Max. Com tudo isso em mente, qual é a sua opinião final sobre o confronto entre Verstappen e Russell? Você acha que o tricampeão mundial deveria receber punições mais duras no futuro por incidentes semelhantes? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo. E depois disso, já clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora.